eu sou a Roberta da Trindade e esse é o Habla Empreendedora, o programa, o podcast voltado para mulheres de negócios, o primeiro podcast adaptado para a TV aberta no Brasil, isso você já sabe. Todos os domingos ao meio-dia e terças-feiras às 20h30, temos um horário marcado com o melhor do empreendedorismo feminino. E nesse episódio, nós vamos falar sobre mensagens que impactam, inspiram e vendem. Estou aqui com 3 especialistas de diferentes áreas para que vocês tenham aí um combo completo das mensagens que inspiram e vendem. Estou aqui com a Aline Marti, ela que é educadora, palestrante, treinadora, especialista em vendas e gestão. Ela tem um projeto lindo chamado Construindo Sons. Ela vai contar tudinho pra gente sobre esses projetos. Estamos aqui também com a Ana Macedo, ela que é assessora editorial, você, autora. Ela vai contar pra gente também tudinho sobre esse projeto maravilhoso que já impactou mais de 100, 200 autores. Ela estava me falando que já fez assessoria para mais de 200 autores. E estamos aqui com a Paula Gama, você já ouviu falar muito dela, você sabe, ela patrocina as minhas roupas, Modas Amigas, ela me veste. Então estamos aqui, eu trouxe ela para que vocês possam conhecer a figura por trás dessas roupas maravilhosas que me vestem. Sejam muito bem-vindas, Paula, Ana, Aline. É um prazer, uma honra, uma satisfação ter 3 empreendedoras tão maravilhosas aqui comigo hoje para brilhantar esse programa especial do Habla Empreendedora. Aline, já quero começar de pergunta. Tá jóia. Você é polivalente, eu sei que você faz muitas coisas, você é palestrante, você é mentora, você é educadora, você tem o projeto Construindo Sons. Eu quero que você conte para nós como que tudo isso se conecta dentro da sua jornada de trabalho. Uau, quantas horas a gente tem? Brincadeira. Realmente não é um processo fácil, né? E a trajetória de se transformar em empreendedor é um processo muito delicado, né? Porque eu vim de uma carreira em que eu era CLT primeiro e eu tinha muito medo desta virada de chave. Porque eu pensava assim, como que eu vou conseguir, né, sozinha, né, com o meu CNPJ fazer a diferença? E eu me surpreendi, na verdade. Eu tinha muito medo disso, porque eu pensei, puxa, como eu vou fazer para que como eu vou fazer para fazer a diferença no meio da multidão? E de uma multidão muito boa, né? Diga-se de passagem. Mas foi muito surpreendente para mim, porque eu não acreditava ou não imaginava do meu potencial, né? Então, isso foi uma coisa legal. Agora, acho que o grande diferencial e o que faz, de fato, eu conseguir dar conta disso tudo é um ponto muito importante. Um bom pitch de vendas. Uau! É saber vender. Segura aí, tá. Segura aí, que esse assunto muito nos interessa, Aline. Você falou a palavra mágica. Ô, Ana, seja bem-vinda. Ana, eu quero aproveitar essa fala da Aline, que ela falou assim... Eu me surpreendi com o meu potencial. Eu quero que você, com base nessa fala, conte para nós como que é esse seu processo de assessoria para as pessoas que vão escrever seus livros. Eu imagino que nesses projetos que você faz com os autores, muitos deles também te dizem, tô surpreso com o meu potencial, não imaginava que eu fosse escrever dessa maneira ou que o resultado ficasse assim. Acontece isso? Acontece muito. As pessoas, elas colocam o fato de você escrever um livro, porque antigamente, não sei se você tem essa noção, antigamente só quem escrevia livro eram pessoas muito cultas, da elite, muito ricos. Então, pessoas comuns não tinham acesso à publicação de livros, porque além de tudo era muito caro. A indústria tornava tudo muito caro. O mercado editorial, ele elitizava a escrita de livros. Então, pessoas comuns, às vezes chegam para mim e falam, olha, eu queria escrever meu livro. Mas eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu tenho capacidade para isso. Só que todo mundo que tem uma boa história, todo mundo que tem desejo, porque uma coisa
é eu ensinar você a escrever, outra coisa é você querer escrever. Então tem gente que tem muito potencial, que tem uma história de vida maravilhosa, que tem condições de alavancar a sua autoridade com aquilo que fala, mas não acredita em si, ou então não quer de verdade. O querer eu não posso te ensinar, mas escrever eu posso te ensinar. A gente tem método e ele já está comprovado com mais de 100 pessoas, mais de 200 autores que já passaram pelo nosso processo. E no final falam, nossa, mas foi tão fácil, eu não imaginava que era tão rápido. E realmente é. E além de fácil e rápido, a qualidade do que você finaliza ali, quando você vê o seu livro pronto, que você pega ele na mão, que dá aquele abracinho, nossa, nasceu meu filho de papel. É algo impagável, porque você, às vezes, a pessoa chega sem acreditar que vai dar certo. Sem acreditar nela própria ou acreditar no processo. Mas quando ela chega no final, que ela vê que deu tudo certo, a sensação é sempre a mesma. Independente da pessoa. Pode ser uma pessoa com alto nível de escolaridade ou pode ser uma pessoa com baixo nível de escolaridade, que a gente já pegou pessoas recém-alfabetizadas e participaram do método e escreveram seus livros, muito bem feito, inclusive. A sensação de todas é a mesma. Pega o livro, dá uma respirada e fala, nossa, não acredito, nasceu. É um filhinho que nasceu. nasce. É o filhinho de papel que nasce. E o processo de gestar é o mesmo de quando você está gestando um bebê. Eu vou te falar bem a verdade, porque eu tô fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu tô fazendo aqui um nenenzinho, todo dia fazendo um órgão novo. E eu tô escrevendo meu livro também. E mesmo pra mim, que sou uma pessoa que ajuda pessoas a escreverem, é desafiador pra mim também, porque eu tô contando ali minha história. Tô contando ali tudo que eu passei, e a escrita é terapêutica, então você lembra de tudo, você passa por tudo de novo. Então, realmente, a gestação de um filho, a gestação de um livro, ela é muito similar, sabe? Muito bom. Ô, Paula, seja bem-vinda, Paula. Obrigada, Paula, gente, Roberta. que me veste com essas roupas lindas, maravilhosas. Tô me sentindo até mais bonita depois que eu Imagino. comecei a usar Gevanzo Joias e Modas Amigas, tá? E tá linda por sinal, hein? De verdade. Viu só? Olha, feedback na prática aqui. Que bom. Ô, Paula, me conta aqui. Como que veio para você essa vontade? Você sempre empreendeu no ramo de varejo? Como é que foi essa chegada aí? Porque também a gente está falando aqui de mensagens que vendem. Quando a gente trabalha com lojas, a venda é o cerne da questão, né? Você sempre foi vendedora? Como é que é? Não. Eu sempre fui minha CLT, sempre. Você era CLT? CLT, também teve uma virada de chave. Então, sempre fui CLT, trabalhei em várias empresas, né? E de uns tempos pra cá não, faz uns 3 anos, né? Que eu tô só focada com venda de roupas. Mas nesse tempo que eu era CLT, eu sempre vendi roupas. Sempre tinha uma sacolinha ali, levava para a empresa, mostrava, mas não era uma coisa que era minha profissão, né? Minha profissão. Eu fui coordenadora de atendimento, coordenadora de saque, de relacionamento. E sempre vendendo roupa, e eu sempre gostei de me vestir, né? Então, isso era um plus para mim, um passatempo, né? Aí, eu sempre vendia as roupas e eu tive uma amiga que estava com câncer e eu queria ajudar ela de alguma forma. Aí eu falei assim, vamos vender roupa então, né? Vamos focar mais nisso, né? Você me ajuda a vender, né? Eu te ajudo. Ela estava em casa mesmo, né? Então tá, vamos vender roupa. Falei, e o nome? Vamos abrir uma lojinha no Instagram. Isso faz 4 anos, 5 anos atrás. Antes da loja. Antes da loja, eu ainda trabalhando fora e tal. E aí, o que aconteceu? A gente já tinha um grupo de empreendedoras, não, porque na época não existia. Muitos grupos. Network, não existia isso, esses grupos. Não existia. O WhatsApp tinha acho que começado. Aí, tá, vamos fazer um grupo das amigas, que era onde a gente se reunia uma vez por mês na casa de uma, de outra. Tinha 25 meninas, 25 meninas. E eu levava minhas roupas. E o nome do grupo eu tinha colocado Confraria das Amigas, né? Com Z, para ficar diferente, né? Não das amigas, Confraria das Amigas. Ok. Falei, tá, então o nome da loja vai ser, da lojinha, né? Vai ser Modas Amigas, né? Porque tem a ver com a confraria. Tá. E assim foi. E eu já não estava dando conta, né? De vender. E uma indicava a outra. E foi indo. De conciliar, você fala. Né? Não dava conta, né? E onde eu trabalhava me consumia muito o tempo, assim. Não tinha mais tempo. Falei, vou sair do serviço e vou vender só roupas.
Aí, nesse meio tempo, minha amiga melhorou, graças a Deus, deu tudo certo, né? Aí ela fala até hoje que eu demiti ela, não quis mais mas não foi isso que aconteceu, porque daí ela voltou à rotina, a vida dela normal, e eu continuei. E aí, vou pedir a conta e vou vender sua roupa, né? Pelo menos eu vou ter um tempo. Mentira, né? Porque a gente não tem tempo. Empreendendo, a gente pensa que vai ter tempo e não tem tempo, né? Mas é bom, é o que eu gosto de fazer, sempre gostei. E assim eu tô indo já há 3 anos que eu tô só com a venda de roupas, além dos eventos que eu faço. Segura aí! Olha, elas já estão querendo contar tudo. A questão dos eventos, eu vou contar para vocês. Paula tem uma casa, e quando eu fui lá conhecer a loja dela, que é uma boutique, na verdade, ela atende com hora marcada. E aí eu vi aquele lugar lá e ela faz muitos eventos. E agora tem um negócio novo, né, Paula? Tem. Ela já vai contar pra gente sobre esse negócio Tem novo. novidades. Novidades. Ô, Aline, a gente estava falando, quando a gente começou nossa conversa, sobre a questão das mensagens ali. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão buscando rapidez, velocidade. Às vezes, assim, eu tenho 3 minutos para falar com a Aline aqui, que a vida dela é uma loucura, a minha também. Então, eu tenho 3 minutos para vender a minha ideia, que a gente chama de pitch de elevador. Existe alguma técnica para o pitch que você possa indicar para quem está nos ouvindo? Como que se faz um pitch que vende? Bom, você tocou num ponto super importante. Técnica, planejamento. Se você tem pouco tempo, porque geralmente as pessoas querem falar muito do seu negócio exatamente como um filho, como um livro, né? Se deixar, quer falar um monte sobre isso. E claro, cada negócio tem muito conteúdo bom para ser dito. Mas se você não tem tempo, primeiro é o planejamento. O que eu tenho que falar de mais relevante sobre o negócio? Porque às vezes as pessoas dão uma volta gigante para contar alguma coisa que é relevante. E aí, essa volta gigante é onde a gente perde a atenção das pessoas. Dizem que a gente tem alguns segundinhos ali para chamar a atenção, né? Isso. Então, na primeira frase, tem que estar claro o que é que você faz. O que você entrega, né? O que faz o teu, né? O que faz o teu negócio. A primeira frase tem que ser isso, né? Depois, tem que ser ali alguns pontos importantes, como, por exemplo, né? O que você entrega, como que você constrói, né, o teu negócio ou os diferenciais. E, para finalizar, aquela chamada para conversar, né? O elevator pitch se você quer saber mais, entre em contato com a gente para que a gente possa conversar, porque a gente possa aprofundar, enfim. Mas no começo, acho que o mais importante é deixar claro logo na largada o que faz o teu negócio. Depois o famoso CTA, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, Ana, eu quero perguntar para você o seguinte: qual que é a diferença entre uma mensagem que vende e uma mensagem que informa, quando eu vou construir o meu livro? Mas segura aí, que essa resposta só no próximo bloco. Rapidinho, gente, agora é o nosso show de publicidade, logo voltamos. Fica aí, hein? Voltamos. Para quem está chegando agora, estou aqui no estúdio com Ana Macedo, ela que é assessora editorial na Você Autor. Estou aqui com a Paula Gama, da Modas Amigas, ela que veste a Roberta da Trindade, do Habla Empreendedora. Estou aqui com a Aline Marti, ela é educadora, palestrante, treinadora, e tem um projeto lindo que ela vai falar pra gente daqui a pouco, que é o Construindo Sons. Inclusive, ela falou que tem novidades. No primeiro bloco, nós estávamos falando aqui, nosso tema hoje é mensagens que vendem e inspiram. E a gente tá falando aqui com a Ana. Fiz uma pergunta para ela, que é: Ana, qual é a diferença entre uma mensagem que vende
e uma mensagem que informa. Tem diferença? Como é que você vê isso no processo de escrita do livro? Tem sim. Existem os livros que contam a história da vida da pessoa. São as autobiografias, né? Que você lá viveu uma história de superação, né? Teve situações que você passou e essas situações podem inspirar outras pessoas. Então, você vai trazer essa mensagem de forma que as pessoas que forem ler, elas se beneficiem daquilo que você viveu e que elas possam enfrentar os seus próprios desafios. No entanto, quando se trata de, por exemplo, um empreendedor, uma pessoa que trabalha com algum assunto específico, né? Voltado sempre para o seu trabalho, quando ele escreve um livro e coloca ali nesse livro todas essas informações, né? Coloca nesse livro o seu conhecimento, também para ajudar outras pessoas, mas ele acaba aumentando sua autoridade, porque o livro é autoridade. A palavra autoridade, ela deriva da palavra autor. Então, você só é autoridade se você for autor de alguma coisa. Quando você é autor de um livro, você se torna referência naquele assunto. As pessoas te olham de forma diferente. Então, um livro, ele tem o poder, sim, de te ajudar a vender mais. Porque ali você vai colocar tudo o que você conhece, tudo que você sabe, aquilo que você quer transmitir para outras pessoas. E, por exemplo, você tem um assunto que você trabalha, que você fala daquilo todos os dias, que né, você é especialista nisso, mas você não tem um livro. Quando você escreve um livro, uma pessoa teve acesso ao seu livro em outro lugar, não foi você que deu, ela encontrou em algum lugar, alguém deu de presente, ela comprou numa livraria, ela vai pegar aquele livro e falar, olha, eu acho que a Roberta pode me ajudar, vou ligar para ela e ela contrata o teu serviço. Sim. Então, o seu livro, ele foi um caminho para que você fizesse essa venda. E as mensagens, sim, elas são diferentes. Quando você está transmitindo uma mensagem, informando algo, né? Não necessariamente até informando, mas falando ali sobre a sua vida, sobre a superação, você não está tentando se vender. Mas quando você tem um projeto, tem um trabalho, tem um assunto que você domina, que você quer ter autoridade e referência, o livro realmente, ele te traz essa autoridade. As pessoas te olham diferente quando você chega no lugar e fala, eu tenho um livro, e o meu livro fala sobre o que eu falo. Então, sim, a autoridade que o livro dá é realmente muito forte e muito intensa. Sem contar, eu sempre costumo falar que quando você coloca a sua voz, seja através da escrita num livro, seja através de um podcast como esse, você não está só colocando a sua voz ou transmitindo uma mensagem, você está deixando um legado para as próximas gerações, né? Inclusive, gente, eu e a Aline, nós temos um projeto em conjunto, sabiam? Verdade. Entre Drones e Dinossauros, volume 1. É verdade. Agora saiu o 2. No 2 não tá, mas no 3 vai estar, né, Aline? Olha, Espero já tem que sim. Spoiler já, gente. Já vai ter o volume 3 do Entre Drones e Dinossauros. Ô, Aline, eu quero saber de você o seguinte, né? Você, como eu falei, tenho falado aqui nos blocos, você é multifuncional, assim, quando se fala em vendas, em gestão, a gente estava falando até das experiências como CLT aqui entre os blocos, a gente estava falando no off, gente, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa experiência no CLT, mas eu quero saber de você o seguinte, tá? Imagino que foi muito aprendizado, muita coisa até chegar nas questões das apresentações comerciais, nas estruturas de vendas, processos de vendas. Quando você chega nas empresas, qual é o erro mais comum que você detecta e que você acha importante falar para a nossa audiência para que eles não cometam os mesmos? Ah, legal. Essa pergunta é super importante. Bom, o que eu mais vejo ainda é o vendedor ou a pessoa que está vendendo sua ideia, seu projeto, porque, como eu digo no meu capítulo do nosso livro, né, todo mundo nasce um negociador, um vendedor. O problema é que a gente vai perdendo esse músculo, né? Uhum. Ele é um músculo como outro qualquer. Se a gente não exercitar, a gente vai se perder, né? A gente não vai ter essa elasticidade. E o que acontece é o seguinte, as pessoas ficam muito focadas em falar de si, do produto, do que você faz, do que você entrega, das maravilhas, e esquece de olhar para o que eu entrego como benefício para o outro. Porque as pessoas não estão interessadas no seu produto. Elas estão interessadas no que o seu produto vai fazer de bom para você, né, como cliente. Perfeito. E as pessoas esquecem disso. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto que eu acho que é muito relevante é não perceber, né, não ter essa percepção, esse cuidado de entender um pouquinho melhor sobre o cliente. Não fazer perguntas para o cliente para entender de fato o que ele precisa.
porque você pode até se surpreender e entender que nesse momento que você tem não entrega. E essa é uma humildade que a gente tem que ter também. Puxa, o que você está pedindo de fato, o meu produto, o meu serviço agora não atende, mas num futuro pode atender. A gente precisa ter essa humildade, porque o vendedor, geralmente, ele quer vender a qualquer custo. E a gente sabe, ele precisa mesmo bater metas e tudo mais, mas nenhum produto, nenhum serviço não serve para todo mundo. Eu chego, às vezes, nas empresas e elas dizem, não, eu posso atender qualquer pessoa. Eu falei, é mesmo? E se o teu cliente disser isso ou precisar... Não, daí, nesse momento, eu não consigo. Eu falei assim, então não serve para todo mundo. Esse é um outro erro importante. Não saber exatamente qual que é o teu ICP, ou, trazendo para o nosso português, perfil de cliente ideal. Qual é o perfil? Tenho certeza que nem toda mulher ou toda pessoa tem o estilo da Paula, né? Ou dos produtos que a Paula oferece. Tem um público específico. E descobrir esse público específico é muito importante. E eu acho que nem a gente tem que ter essa pretensão de vender para todo mundo, porque quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém, Exatamente. Né? Você atira para todos os lados. Exato. Eu quero aproveitar esse gancho aqui da Aline para perguntar para você, como que é o teu processo, Paula, de atração e fidelização dos seus clientes? Então, na verdade, assim, eu primeiro tento criar um relacionamento com as minhas clientes. A Paula é campeã nisso, gente. E da amiga. Isso, exatamente. Tem tudo a ver com a marca, né? Porque não adianta eu querer vender a todo custo. Posso vender agora para você uma blusa, você não se sentir bem, eu falo, não, mas ficou linda, ficou maravilhosa, leva que você vai gostar. Não é assim. Ou aquela frase horrível, né? Se você não levar, eu levo. Exatamente. meu Deus. Não adianta, porque daí ela não vai voltar mais, entendeu? Ela não vai voltar. Então, o que eu gosto? Fazer um relacionamento com a cliente. Ela vai lá no meu espaço, eu sirvo lá um drinkzinho, que ela gosta de tomar um café, um chá, a gente conversa, aí ela prova a roupa, se não ficou legal, eu vou dizer assim, olha, né, pra mim não ficou, mas se você se sente bem, gostou, aí tudo bem, mas eu não vendo a qualquer custo. Então, eu acho que esse é um diferencial. A questão da confiança que se estabelece. Isso. Tem uma palavrinha mágica, desculpa te interromper, mas isso que você está falando é super importante, é honestidade. Você fideliza o cliente quando ele percebe que você está sendo honesto. Quando você não está querendo empurrar o produto que você precisa vender. Exatamente. É porque você está realmente prestando uma consultoria. Isso fica bem, isso não caiu tão bem. Mas você falou uma coisa legal, sob a tua ótica não caiu bem, né? Mas pode ser que, se a pessoa se sentiu bem, Exatamente. desculpa interromper, mas que você falou um ponto importante. É isso mesmo. Então pode ser que naquele dia ela não compre nada. Fica ali, bate papo. Mas para mim, às vezes, isso foi mais importante do que eu vender para ela uma blusa, uma roupa, porque eu sei que ela vai voltar. E ela me manda mensagem, nossa, adorei estar aí, gostei do espaço, vou voltar. E eu sei que ela vai voltar, então não é a qualquer custo. Né? E volta leva mesmo. uma amiga. E volta mesmo, Exatamente. gente, porque eu tenho feedback aqui para dar, né? Assim, porque eu estive lá e é tudo isso que a Paula falou mesmo. O atendimento é exclusivo, então a boutique dela fica fechada para atender exclusivamente aquele cliente com hora marcada. Tem o drinkzinho, tem o espaço, inclusive, para os drinkzinhos. Depois você vai contar sobre que são 2 eventos que as pessoas precisam saber como que você inovou dentro da questão de vendas. Porque às vezes as pessoas acham isso. Porque eu tenho uma loja, não tenho o que fazer para inovar. Tem sim, gente. Vocês vão saber o que a Paula faz de diferente. Ô, Ana, vamos voltar aqui e conversar sobre a questão dos livros, tá? A questão da estrutura textual. Existe alguma técnica? Conta um pouquinho do seu método. Sei que você não vai entregar tudo, né? Mas assim, conta um pouquinho mais sobre assim, qual é a estrutura que mais dá certo na hora de escrever um livro. Eu percebi, sabe, Roberta, quando eu comecei a trabalhar com livros, que tinha uma lacuna muito grande para aquelas pessoas que não conseguiam desenvolver a escrita do livro sozinhas. Porque uma coisa é você chegar na frente do seu computador
concursor piscando numa tela em branco, falava, vou escrever meu livro. Você senta ali, olha pro nada e tem que colocar tudo ali. Tem que tirar da sua cabeça e colocar lá de uma forma coerente que faça sentido. Então, eu percebi que as pessoas tinham muita dificuldade, porque elas chegavam para mim, eu quero escrever meu livro, mas eu não sei como. Esse como foi o que eu fui desenvolvendo com o passar do tempo. Então, lá na pandemia, naquele período lá que tava todo mundo meio doido em casa, eu tava meio doida em casa também. E nesse período, uma amiga minha me procurou, inclusive ela lançou o livro dela ontem, depois de 2 anos e pouco. Ontem que ela foi conseguir lançar o livro dela, por questões financeiras, enfim. Ela foi a primeira pessoa que eu ajudei a escrever um livro. Ela chegou, Ana, eu quero escrever. Eu falei, vamos ver como é que a gente faz. E ela me contou a história dela. E eu fui montando a história de um jeito que fizesse sentido. E eu roteirizei, entreguei pra ela um roteiro. Muito inferior ao que eu faço hoje. Mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Sim. E aí ela começou a escrever o livro dela. Pensando sempre na construção da narrativa, né? Que as partes, elas têm que se encontrar, elas têm que ter coerência, elas têm que ter sentido. E aí, nisso, eu fui melhorando esse método. E hoje, eu encontro os escritores, né? Tenho ali a reunião com eles, e eles saem com um roteiro no final da nossa conversa. E esse roteiro, ele tem uma estrutura, e essa estrutura, ela funciona muito bem na minha cabeça, eu não vou contar pra ninguém. É segredinho. Ela sai com essa estrutura, e a partir dessa estrutura, ele consegue escrever o livro dele em menos de 30 dias. Eu já tive autores que escreveram em 10 dias. Porque fica assim, visível. Você consegue ver o seu livro, do começo até o final. Ele não tem, assim, partes que eu vou ter, eu vou ter que eu vou colocar aqui? Não, tá tudo ali. E tudo saiu do autor. Eu não inventei nada, eu não criei nada. Eu estruturei para que ele pudesse escrever. Um livro bem estruturado é um livro que ele traz uma coerência para o leitor. O mais importante não é você conseguir escrever. O leitor lê e entender o que está escrito. Não adianta nada você escrever um monte de coisa, que nada com nada. Então, essa coerência que a estrutura textual, dessa maneira que a gente faz esse roteiro, traz para o autor, dá para ele tranquilidade, dá para ele confiança. E para o leitor, dá uma experiência boa de leitura. Mas a gente vai querer uma dica sim, tá, Ana? Precisamos de uma dica para quem tá começando a escrever e hoje ainda não tem como, de repente, contratar uma assessoria. Vai dar dica, Vou sim. dar dica, pode deixar. Espera aí. No próximo bloco você vai dar dica. E no próximo bloco, Aline, Construindo Sons. Eu quero saber tudo sobre esse projeto lindo que eu tive o privilégio já de ver atuando, Construindo Sons. Gente, no próximo bloco, então, fica aí que no próximo bloco, Ana trazendo dicas, Paula trazendo dicas, Aline falando sobre Construindo Sons. Você vai ficar agora com o programa Autoestima em Foco, da Giovana Vanzo. Você sabe, né? Giovana Vanzo, ela que me veste de joias, semi-joias de luxo. Até o próximo bloco. Olá, eu sou Giovana Vanzo e a partir de agora, Autoestima em Foco também está na TV. Nos encontramos 2 vezes por semana, toda terça-feira às 8h30 da noite e domingo ao meio-dia, aqui na Rede TV, no quadro especial do programa Habla Empreendedora. Serão pílulas semanais de estímulo ao autoconhecimento, autoestima e orgulho do seu lado feminino. Agora, além de ouvir, você pode sentir, refletir e se inspirar com cada episódio na tela. Lá no fundo, você se lembra da mulher de que você era antes de tentar agradar todo mundo? Antes de se adaptar a cada ambiente? Antes de silenciar a sua vontade para caber nos moldes? Existe uma versão sua que não se editava, que dizia sim com entusiasmo e não com coragem, que não se encolhia para ser aceita, que ocupava espaço com naturalidade. Essa mulher ainda vive em você. Ela só foi sendo abafada por expectativas alheias, pela necessidade de ser amada, de ser a filha ideal, a profissional competente, a parceira perfeita. Mas, aos poucos, isso pesa. E quando pesa, vem o convite: voltar. Voltar a si, voltar para a sua essência. Você não veio ao mundo para ser o que esperam.
Você veio para ser o que pulsa aí dentro. Hoje, resgate um gesto antigo, um gosto esquecido, um hábito só seu. Vista uma joia que celebre essa reconexão. E diga para si mesma: eu volto a ser quem sou, sem culpa, sem esforço, com verdade. Este foi o programa Autoestima em Foco e eu sou Giovana Vanzo. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, acesse @gvanzojoias no Instagram, te espero lá. Você assistiu Autoestima em Foco da Gevanzo Joias. Um beijo, Giovana, para você. Ela que veste Roberta da Trindade aqui no Habla Empreendedora, sempre trazendo joias de altíssima qualidade, pedrarias. Vai lá no Insta, Gevanzo Joias. E estou aqui também com a Paula Gama, do Modas Amigas. Ô, Paulinha, me conta uma coisa. Você está inovando, de certa maneira, lá no seu espaço, a partir dos seus eventos. A gente participa de um grupo de empreendedora, um grupo premium de empreendedoras, que é o Bem-Sucedidas Clube. Um beijo para vocês, bem-sucedidas. E lá eu sempre via a Paula colocando evento, tal, uma vez no mês, os eventos que ela faz. E agora você abriu o espaço para que as pessoas também possam levar os seus eventos na sua loja. Também. Conta pra gente sobre essa novidade. Então, eu lá naquela época lá da Confraria das Amigas, eu já fazia, né, esse encontro e continuei fazendo, sempre na sexta-feira. E agora, né, com o ramo de moda, faço uns eventos antes era só para as amigas. Depois do ramo, né, que eu comecei a focar com venda de roupas, eu fui abrindo para novas amigas, né? E foi indo, graças a Deus, os meus eventos são bons. Eu lanço, já esgota rapidinho as vagas, para 30 pessoas, e eu faço todos os meses esses coquetéis, né? Onde se reúnem as empreendedoras, empresárias, as donas de casa que querem um momento para elas também, né? Descontrair. E agora eu estou locando também o espaço para quem quiser fazer o evento lá. Igual elas falam, aqui a gente é normal mesmo, tem um momento de network, mas também tem um momento de descontração, de conversa, de extravasar mesmo, né? E aquela semana foi corrida, então na sexta-feira vai ter o encontro da Modas Amigas, então vamos lá para se distrair um pouco e tá aberto para locação para quem quiser fazer o evento, feiras, né? Então é isso. Eu tá falo ao que essas são as melhores formas de fazer negócio. É quando a gente está descontraído, quando a gente está conversando. E aí a loja da Paula Gama, o espaço fica em Curitiba. Fica no bairro Uberaba. Como que as pessoas podem saber um pouco mais sobre o espaço? Pode me mandar mensagem no WhatsApp ou no Instagram mesmo. Que é o Instagram da Modas Isso, com Z. Modas Amigas com Z. Modas. Tá? Pode mandar uma Amigas. mensagem lá no direct ou me mandar um WhatsApp que tem no link da bio do Instagram. E eu mando vídeo, faço filmagem, mostro tudo o que acontece. Aproveitando aqui, Legal. falando sobre eventos, construindo sons. Eu quero que você fale, aqueles meninos maravilhosos lá do Construindo Sons. Conta pra gente, pra nossa audiência, Aline, o que é o Construindo Sons? Muito bem, então vou começar fazendo o elevator pitch, tá? Daí depois eu conto um pouquinho da história, né? Porque todo mundo quer saber, mas da onde veio essa história? Bom, o Construindo Sons nada mais é do que uma palestra musicada. É assim que a gente está sendo chamado aí, né? Pelos lugares onde a gente vai. É uma palestra musicada. O que a gente faz no Construindo Sons? A gente usa a música para abordar os desafios que acontecem no mundo corporativo e que não são poucos, né? Então, a gente usa teatro, a gente usa paródia, tem drama, tem momento de comédia, a gente traz pessoas do público para tocar com a gente, e aí, obviamente, a gente conversa depois sobre essa experiência, né? É sempre uma surpresa, né? Sempre alguém do público que a gente vai chamar. E a gente distribui depois, no final, brinquedo, material reciclado e a plateia que vai tocar com a gente.
E tudo isso ao mesmo tempo, acontece ao mesmo tempo em que a gente discute os desafios do dia a dia dentro de uma empresa. Como é que surgiu? Agora eu quero falar um pouquinho, né? Vou explicar um pouquinho que todo mundo pergunta, nossa, mas de onde é que você teve essa ideia, né? Então, eu tive uma carreira corporativa, sou psicóloga de formação, tive uma carreira corporativa durante muitos anos, mas desde que me formei eu sempre soube que treinamento, desenvolvimento era o que eu queria. Nunca trabalhei com clínica, não era a minha inspiração, meu dom. Mas antes disso, antes de empreender e ter a minha consultoria de treinamento, né, eu tive uma carreira corporativa e há mais de 20 anos atrás eu assisti uma orquestra que levou, né, uma orquestra que levava para dentro da empresa esse comparativo. E eles comparavam um instrumento com os colaboradores. Mas isso não é uma coisa que vem da noite para o dia. Você tem que ter preparo, você tem que ter estudado antes. Então, isso foi uma construção que eu fui fazendo de muito tempo para poder desenhar o Construindo Sons. E claro, né, a gente não faz isso sozinha, né? Tem uma banda aqui, literalmente uma banda, são músicos, mas todos os músicos com formação superior, tocam esporadicamente na noite também, mas todos são professores, então tem a didática. Isso é uma coisa muito importante, né? Eu sou professora também de pós-graduação em várias universidades aqui em Curitiba, e a gente sabe que a construção de uma aula não é um processo, né, que você pode fazer de qualquer jeito. Ela segue toda uma didática, toda uma ementa, e isso foi muito importante. Quando eu falei assim, agora é o momento. Eu fui buscar músicos, professores que tivessem também essa mesma preocupação. E a novidade que eu falei, né, para terminar aqui, a novidade é que também, depois de uma longa jornada, né, a gente teve o convite de transformar o Construindo Sons numa disciplina da pós-graduação. Então, em agosto, claro que não é só o Construindo Sons, aí um desenho um pouco mais longo, mais aprofundado. O Construindo Sons, ele abre o primeiro dia da disciplina, mas depois nós teremos, né, outras atividades, com música também. Mas a gente teve esse convite, então fico muito feliz porque não foi um processo fácil, né, até chegar, né, nesse reconhecimento. E para a gente isso certamente vai ser um marco. Eu acredito que depois de virar uma disciplina, a gente vai ter uma virada de chave importante. O próximo passo é escrever um livro contando sobre o Construindo Sons. Já está na minha gavetinha ali. A hora que eu tiver um fôlego, né? Cada vez mais eu acho que as pessoas estão buscando novos métodos e novas formas. Você também, você é mestre, né, Ana? E qual é o seu mestrado mesmo? Aquisição e processamento da linguagem. Aquisição e processamento da linguagem. Pessoa certa para fazer a sua assessoria editorial. Ô, Ana, conta para mim, conta pra gente aqui, ninguém vai saber, só todos nós aqui. Dica para escritor independente, você tem? Tenho. Olha, a primeira coisa, para você que quer escrever um livro, não sabe como começar, defina um tema. Porque às vezes você quer escrever tudo sobre tudo num livro só. Então, assim, se você tem uma história de vida, de superação, né? Faça um recorte. Você não precisa começar lá da sua infância se não for relevante, né? Pega só daquele recorte para frente, né? Então, defina um tema. O título do livro ele não é importante agora, no começo. Não fica gastando o cérebro para decidir título de livro. Essa semana eu fiz uma sequência de stories, porque a gente descobriu que o nosso bebê é menino essa semana. Menino? Com 5 meses e pouco de gravidez, eu vou descobrir agora. Quero mandar um abraço aqui para Eduardo Macedo, parceiro também da minha empresa, da EFoco, e um cara sensacional. E até agora a criança não tinha nome, né? E aí eu fiz uma sequência de stories falando sobre o nome da criança e o nome do livro, que às vezes a pessoa ela tá tão assim preocupada em decidir o nome do livro antes mesmo de escrever, que ela gasta muita energia naquilo. Calma, tem muita forma de te ajudar a decidir o nome do seu livro, mas isso é lá depois. Usa IA, às vezes você recebe isso em sonho, alguém chega pra você e fala uma frase e você, nossa, isso aqui é muito a cara do meu livro, entendeu? Então, se acalme, o nome do livro você decide depois e o nome do nosso neném é Rafael. Ele tem nome agora. Então,
Primeiro, priorize definir o seu tema, sobre o que você vai escrever. Depois você vai sentar e você vai escrever ali numa sequência tudo aquilo que você acha que vale a pena estar no seu livro. Sobre o que você quer falar? Coloca ali em ordem. Depois que você colocar tudo em ordem, se caso for, né, um livro voltado para o trabalho, né, mais corporativo, coloca toda a sequência ali e a partir dessa sequência que você vai escrever. Não vai escrever do nada, tipo, agora eu vou escrever tal coisa. Aí você escreve. Não, agora eu vou escrever tal coisa. Não. Defina tudo antes. Antes de começar a escrever, você já vai saber sobre o que você vai escrever do começo ao fim. Porque tem gente que fala, eu tô tendo um bloqueio criativo. Não, isso é só falta de planejamento, falta de organização. Se dica de ouro aí, hein, gente? Ouro em pó. Se você se organizar do começo até o final do seu livro, você não vai ter o tal do bloqueio criativo, que é o povo fala, eu não consigo escrever porque eu tô com bloqueado. Não tá bloqueado, você tá desorganizado. Organiza. Ana, deixa eu aproveitar que a gente tá falando aqui. Eu quero saber de você sobre o uso da IA no processo criativo ali do desenvolvimento do livro. Eu sei que está se falando muito, né, do uso da IA, que hoje tem IAs que fazem o livro em não sei quantos minutos. Eu quero saber do seu posicionamento como assessora editorial sobre o uso da IA. Até que ponto é ético, até que ponto não é. Porque a IA, vamos combinar, que ajuda a gente muito em muitas coisas. Mas dentro do processo do livro, no que ele é bom e no que ele prejudica? Veja só, a IA, ela é muito bem-vinda para te ajudar, não para fazer por você. Porque ela nunca vai conseguir transmitir a essência daquilo que você é, daquilo que você pensa. E um livro, ele só vai conectar com outra pessoa se for uma alma humana conectando com outra alma humana. O problema de quando você usa um terceiro, seja IA ou seja um ghostwriter humano, é que você não tem completo domínio do que tá ali. Mesmo que você leia, não foi você que escreveu, não saiu da sua cabeça. Então, a questão ética entra muito nisso. Tem gente que não liga. E tá tudo bem, se você não liga, tá tudo certo. Mas, assim, aquela sensação de dizer, eu fiz, é meu, eu sou autora disso, não tem como comparar, né? O fato de você ter um livro porque uma IA escreveu ou um ghostwriter escreveu, é muito diferente de você ter um livro porque você tem lágrima, tem choro, tem suor, tem gordura, tem tudo ali. Muito interessante essa conversa, esse papo com essas mulheres incríveis, mas estamos encerrando esse bloco e voltaremos no próximo bloco, o bloco final do Habla Empreendedora, com essas mulheres incríveis trazendo aqui dicas, inspiração para mensagens que impactam, inspiram e vendem. Até o próximo bloco. Voltamos rapidinho, foi VaptVupt, e esse programa também, né, gente? Passou muito rápido. Para quem perdeu os programas anteriores, corre lá no canal do YouTube da Rede TV Paraná. Todos os programas anteriores ficam lá, assim como também ficam no @hablaempreendedora, canal do YouTube. Já segue nas redes sociais, já curte, já comenta, já compartilha e façam essas mensagens e dicas rodarem o mundo. Habla Empreendedora é o podcast que dá voz e amplifica o poder das mulheres de negócios no Brasil e no mundo. Mais de 180 países ligadinhos no Habla Empreendedora e nessas empreendedoras maravilhosas que aqui estão. A gente estava falando, Aline, aqui antes do bloco terminar, né, entre os blocos, sobre a experiência do CLT. Como essa experiência no CLT, ela ajudou na transição para o empreendedorismo. Conta rapidamente para a gente como que foi essa experiência, o que trouxe de sabedoria para você. Então, Roberto, acho que o ponto mais importante é entender os dois lados, né? Como funciona para o lado do colaborador e como funciona para o lado do empreendedor. O que contribuiu para a minha experiência foi entender esses dois lados, foi entender que planejamento é tudo. E hoje eu tenho uma agenda, né, como consultora, como professora, e agora fazendo mestrado. Todo mundo me pergunta, essa pergunta é bem recorrente, entre amigos e até colegas.
como é que você faz para dar conta de tudo e ser pontual nos compromissos, enfim. Não tem outro jeito, é planejamento. Eu não sou escrava nem refém da minha agenda, mas a minha agenda é o meu braço direito e meu braço esquerdo. Vocês perceberam, né, gente? Todas as convidadas falaram sobre planejamento, a importância do planejamento em nossas vidas. Ô Aline, já aproveita, já deixa suas redes de contato para as pessoas que querem saber mais sobre Construindo Sons, querem saber mais sobre a Aline Marte. Tá, joia. Bom, me encontro em todas as redes, né? Então, tenho a Aline Marte Consultoria, que é a rede da minha empresa, da minha consultoria. Tenho o @Construindo Sons também, exatamente como se fala. O @Aline Marte Consultoria também. Lá tem os canais também, os meios para achar meu WhatsApp, site, enfim. Não tem como errar, né? É isso aí. Ótimo. Ana, me conta uma coisa. Você é autor. O que você poderia dizer para a gente? O que é o diferencial do você é autor? Por que as pessoas deveriam chamar a Ana Macedo para ajudá-las? Eu sei que vocês estão com projetos também no exterior. Conta um pouquinho para a gente mais sobre isso. A Você Autor, ela nasceu para ser diferente de uma editora tradicional. Por isso que a gente se comporta como assessoria editorial. Nosso KNAI, natureza jurídica, é a mesma de uma editora, edição de livros. Mas o nosso comportamento é de assessoria editorial, porque a gente ajuda o autor desde antes dele escrever. Então, ele ainda não tem o texto, ele ainda tá lá com medo, ele ainda tá cheio de crença limitante, ele ainda tá cheio de sabotador. E, gente, é muito comum as pessoas chegarem... Às vezes, gente muito grande, gente que carrega centenas de pessoas para uma palestra, pagando para assistir a palestra dele, e daí ainda chega na hora dessa pessoa escrever, ela não consegue porque ela não se vê merecedora de escrever um livro. Então, a gente tem todo o trabalho mental, inclusive, né? Para que essa pessoa consiga entender que ela é, sim, merecedora e que não é sobre ela, é sobre quem vai ler. Então, o nosso diferencial é esse. A gente tem o foco no autor. O nosso foco não é vender livro, como as editoras tradicionais, que você sai de lá com 3.000 livros em trocentas caixas e você não sabe o que fazer com isso. Inclusive, as editoras podem ser suas clientes, com né? Certeza, Estava falando com o Eduardo, esses dias aí, eu falei assim, mas tem algumas editoras, né? Ele falou assim, mas nossos clientes, inclusive, podem ser as editoras. Exatamente, a gente trabalha com um sistema de white label, então você tem uma marca que você quer transformar numa editora, você nos procura, a gente faz todo o processo editorial e sai com sua marca. Mas o nosso diferencial é basicamente esse, é ajudar as pessoas. Nosso foco é o autor, por isso você é autor. Né? Então, o nosso foco é o autor. A gente quer ajudar a pessoa que quer escrever um livro a desenvolver essa escrita, a vencer os seus medos, seus sabotadores e ter o produto livro no final. E assim, a gente não tem tiragem mínima. Eu não vou te obrigar a comprar 1.000 livros, nem 3.000 livros. Se você quiser só os 100 livros que vem no pacote inicial, você fica com os 100 livros. Porque a gente prefere muito ter 1 milhão de autores com 100 livros do que um autor com 1 milhão de livros. E como que as pessoas podem conhecer mais sobre a Você Autor, sobre a Ana Macedo? Nossas redes sociais é VC Autor. Todas elas, YouTube, LinkedIn, Instagram, siga-nos no Instagram, lá no Instagram a gente sempre tem dicas, a gente sempre tem comunicações interessantes sobre escrita de livros, né? Os nossos lançamentos também estão lá, então toda semana a gente está tendo lançamento, aqui em Curitiba, em São Paulo, fora de Curitiba e agora fora do Brasil também. Nós nos tornamos franquia, né? Então a ideia é que assim, você que quer empreender, gosta do mercado editorial, não sabe nem por onde começar a empreender no mercado editorial, porque também, né, a gente chegou nesse mercado que ele é um oceano azul, sim, né, ele ainda tem muita coisa para ser explorada, mas a gente já chegou com método e a gente já chegou com tudo construído. Então, se você quer empreender com o mercado editorial, você pode ser um franqueado da Você Autor e nós já temos propostas para levar a metodologia e toda a construção da Você Autor para fora do Brasil, na América Latina, na Itália, nos Estados Unidos, e a gente está encaminhando tudo para isso. Nos procure lá no nosso Instagram, seja um franqueado da Você Autor, e se você quer escrever um livro, não sabe começar, ou então já escreveu e quer um auxílio ali para você poder ter esse livro do jeitinho que você sempre sonhou, pode nos procurar lá, @VCAutor, e o nosso site, vcautor.com.br.
Estamos muito internacionais. É uma chiqueza, amiga. Paula Gama, e a pergunta para você, a pergunta final, é o seguinte: quais os maiores desafios que você enfrentou empreendendo? Porque você também vem do CLT. E quais os maiores desafios empreendendo? E traz já, eu sei que tem novidade por aí, já aproveita, já conta tudo. Na verdade, Roberta, desafio a gente tem todos os dias, né? Sendo empreendedor já é um desafio. E, assim, no começo, antes de eu ter o meu espaço, né? Na minha casa, lá meu espaço físico, eu atendia muito na rua. Então, eu ia muito em empresas, parava nas esquinas, né? Porque às vezes não podia entrar dentro das empresas. Aí eu ficava na frente, né? Ou onde tinha vaga para estacionar, abria o porta-mala, ficava lá esperando as clientes virem na hora do almoço. Sol de 40 graus, 30 graus, aquele sol na cabeça, eu lá com o porta-mala aberto, um risco também, né? Porque é perigoso. Mas, enfim, amo fazer isso, gosto, né? Tava lá. Com chuva, a mesma coisa. Então, isso é um desafio pra gente, né? Depois, as pessoas perguntam, mas fulana começou e não terminou, desistiu. Porque a gente tem que suportar o processo. Se é realmente isso que você quer fazer, que você gosta, tem que suportar. Às vezes, eu chegava em casa, tipo, chorando, não vendi uma brusinha. Não vendi uma brusinha, mas não tem problema, fiz contatos. Fiz contatos, entreguei cartãozinho, sabe? Então, sempre pensando no depois, né? A médio e longo prazo. Então, esses foram alguns dos desafios, que teve vários desafios, participar de feiras e tal, mas enfim, tudo que faz parte do processo, serviu para mim, agradeço por ter passado por isso, né? Foi como crescimento. E agora eu tô com um novo projeto, né? Porque muitas pessoas me procuram e falam, Paula, mas como que você faz? Como que você faz, né, para ter cliente? Como que você faz como que você começou? Aonde que você compra? Você viaja? Você não viaja? Você pega da onde? Então, eu passava essas informações, né? Só que agora eu vou começar a dar consultoria para você que quer começar a empreender, né? Não sabe por onde começar, como começar. Então, me procure que eu vou dar as dicas, vou contar todos os desafios, o que você pode passar, o que não vai passar. Então, me procurem que agora tem essa novidade aí. Modas Amigas também vai ser consultoria de Paula Gama. Paula legal. Gama, Isso. projetos para lojistas que estão começando as suas tem que lojas. começar. Que estão querendo empreender no ramo da moda. Gente, quanta coisa maravilhosa esse episódio, né? Quantos insights, quantas dicas. Agora é sair, é escrever livro, é começar a vender, é começar a fazer projetos, porque realmente tem muita coisa boa acontecendo. Eu quero aproveitar para agradecer a todos os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. E vocês são importantíssimos aqui para a manutenção também do nosso projeto Habla Empreendedora. Agora, na sua TV, na Rede TV Paraná, Gevanzo Joias, Thaís Silva Fotografia, ela que é a fotógrafa e videomaker oficial do Habla Empreendedora, inclusive está aqui, filmando e gravando tudo. Paula Gama, do Modas Amigas, também aqui um privilégio tê-la aqui nessa bancada hoje, ela que é uma pessoa que traz inspiração pra gente, né? A gente percebe, hoje quando você vê a boutique dela, você fala assim, caramba, né? Como começou? Sacoleira, gente. Sacoleira, e é isso. exatamente. A gente, Isso assim que a gente, que as coisas acontecem. Nem todo mundo começa de cima, a maioria começa da base. E esse é o ponto, e vai começar de galgando. baixo. Exatamente. E hoje, trazendo a consultoria aí para quem está começando também. Quero agradecer também a EFOC Soluções, que patrocina o Habla Empreendedora, é minha empresa de treinamento e de recrutamento comercial. Quero também, deixa eu pegar aqui, que eu estou esquecendo de alguém, eu não quero cometer gafe, gente, que da outra vez eu esqueci da Thaís. Orb Studio, óbvio, o estúdio onde a gente grava. Reibe Produções, abraço Edson, abraço Helena. E a Andressa Siegel, a gente está falando em livro, quero indicar o livro dela. Cadê o livro da Andressa? Está aqui. Crie
Reinvente e Empreenda. Já comecei a ler um livro para quem está começando a empreender. Aqui tem dicas de ouro. O porquê que a Aline falou, comece pelo porquê, tem aqui também vários insights, várias coisas. E para finalizar esse bloco, uma frase de cada uma para a gente encerrar, porque eu também tenho a minha frase final que vocês já conhecem. Aline, última frase. Tá. Consistência. Que tem a ver com persistência, né, Paula? Que era o que você estava contando aí da tua jornada. Eu acho que é a jornada de todas nós aqui, pelo que a gente conversou, né? Consistência. Não é um evento, não é uma situação específica, não é apenas um livro que vai fazer realmente, né, você se desenvolver. É a soma das ações que você vai fazendo dia a dia, dos desafios que você vai superando, do choro, da angústia, da tristeza. É passo a passo, consistência. Ana Macedo, a sua frase final e a sua câmera da verdade é essa aqui. Os livros são feitos de verdades individuais. A sua história é importante e ela pode sim transformar a vida de outras pessoas. O livro não é feito de verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. A sua verdade é aquela que precisa ser contada. Então tenha coragem, queira com todo o coração e se não souber como fazer, a Ana ajuda. Uau! Isso é pitch, gente, na prática, vocês perceberam, né? Paula Gama, sua frase final. Não desista, suporta o processo. Se não suportar o processo, a gente não chega a lugar nenhum. Então, a gente não pode desistir. Se realmente esse é o teu sonho, né? Não desista, suporte o processo. E eu finalizo esse programa recheado de informações e de insights com a minha frase, óbvio. Quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Até o próximo programa. Tchau!